Todo mundo gravou o texto? Zoando. Pessoal, bom dia. Como é que foi a semana de todo mundo aí? Foi bem? Bem? Que bom, graças a Deus. Bom, na semana passada a gente conversou um pouco sobre... Isso aí. Relacionamentos saudáveis, né? Aprendemos um pouco sobre como a gente consegue enxergar se uma pessoa é realmente amiga nossa ou não, se nós realmente somos amigos da outra pessoa ou não. E entendemos que nem sempre todas as amizades que estão, todas as pessoas que estão ao nosso redor são nossos amigos, né? E infelizmente nem todas as pessoas que estão ao nosso redor são... É difícil dizer isso, mas... são pessoas boas para ser os nossos amigos, mas por causa da índole, às vezes, da pessoa, e enfim. Mas a palavra do Senhor nos mostrou na semana passada que a gente consegue identificar, né, esse tipo de pessoa, né, entender se nós estamos sendo realmente amigos dessas pessoas ou não. Entendemos também que a importância de nós como irmãos, como igreja, sermos amigos uns dos outros, né? Uma outra coisa que eu achei muito importante da gente entender é que nós não podemos, ninguém pode viver sozinho, sabe? Todo mundo depende de outras pessoas, né? Ninguém consegue viver isolado, sabe? Então, a gente precisa sim pensar no próximo, fazer algo pelo próximo, porque um dia somos nós que podemos precisar de algo, entendeu? Então... espero que tenha sido uma reflexão bacana para vocês. Eu acho que vocês receberam lá no grupo, eu postei lá, eu coloquei no canal do ministério. E aí eu postei lá, uma coisa que eu achei bem legal, o Paulinho lá no Pernambuco assistiu, fez uns comentários comigo lá no pessoal, né? E ele compartilhou com algumas pessoas lá, e as pessoas deram feedback pra ele também, então foi bem legal, cara. Tipo, o papo que a gente teve na semana passada. E aí, Wilton? Mr. X, tudo bem? Isso aí. Fique com a mão aí, tá embaraçado aí. Parou. Boa aula lá. E ele falou que teve um pessoal que deu um feedback pra ele também, então, tipo, aquela conversa que nós tivemos na semana passada, foi legal, tipo, foi lá para outro estado, foi bacana. E eu acredito que essa ferramenta vai poder ser de grande valia para outras pessoas, sabe? Por que eu falo isso? Porque eu já fui muito abençoado assistindo ministrações que aconteceram em outras igrejas, sabe? Tem uma pregação que eu tenho certeza que se vocês assistirem hoje, essa pregação tem mais de, se eu não me engano, mais de 12 anos. Ela foi intitulada... por quem colocou no YouTube como pregação chocante. Não sei quem aqui já ouviu. Quem aqui já ouviu falar no Paul Washer? Já ouviu falar? Cara, eu já assisti esse cara ao vivo numa conferência que eu fui lá em Águas de Lindóia. Ele pregou 3 pregações lá. E na mesma semana ele foi pregar lá na faculdade Mackenzie. Aí eu fui lá também ver ele ministrar lá. E é um cara simplesmente... muito, sabe, um instrumento mesmo nas mãos de Deus, cara. Não que não tenha outros, no Brasil tem milhares, só que, cara, o cara é diferenciado, sabe? E ele é tipo, o Paul, a tradução é Paulo, né? Ele é o Paulo da época de Jesus, é o Paulo de agora, cara, sabe? Tipo, porque o cara, as pregações dele, os sermões dele, assim, são muito, muito impactantes mesmo. Então eu super indico pra vocês, Paul Washer. Se vocês puderem pesquisar lá depois, pregação chocante. É uma pregação que foi gravada numa conferência de missões, não lembro qual país que foi, mas acho que já faz mais de 12 anos, 12, 13 anos. Todo mundo que assiste hoje é impactado, cara. É impactado. Cara, eu assisti, eu chorei, eu fui muito confrontado, sabe? Então, eu acredito sim que a tecnologia, isso que nós estamos fazendo aqui, questão de gravar, Luane está trabalhando agora, então provavelmente ela vai assistir isso durante a semana. Então eu creio que vai ser bem isso aí pra gente, se a gente quiser rever, e se a gente achar interessante e puder compartilhar com outra pessoa, acho que vai ser legal. Beleza?
Bom, a pedido do Ageu, coloquei os versículos na primeiro, tá, Ageu? Ó, não tá mais embaixo, a gente não vai mais confundir. Beleza? Então, ó, eu fiz diferente hoje. Na semana passada a gente tinha a leitura e na lateral já tinha o versículo, né? Só que tinha alguns versículos que estavam aqui, só que a leitura do versículo estava atrás, então ficou bem confuso. Então, além de, para melhorar isso e para economizar folha também, então eu vou fazer diferente hoje, tá? Eu vou ler isso aqui tudo e à medida que for chegando em um texto bíblico para a gente refletir naquilo que foi comentado, aí cada um vai ler um texto, tá? E aí vamos começar pelo Ageu e aí a gente vai rodando aí, beleza? Bom, o tema do nosso bate-papo de hoje é serviço cristão, um chamado para todos. E antes de começar aqui a gente ler e discutir, eu queria entender, assim, ouvir a opinião de vocês. O que vocês entendem quando na palavra serviço? Serviço. Hã? O que vocês entendem pela palavra serviço? Quando vocês dizem serviço, o que vocês entendem? Executar uma tarefa. Executar uma tarefa. Tá certo? Trabalhar. É a palavra mais comum que a gente escuta, né? Trabalhar. Mais que serviço. O que mais? Tem mais alguma coisa que vocês pensam assim de serviço? Para quem não sabe, eu vou comentar aqui, Aline, eu não sei se o pessoal sabe, mas a Aline perdeu um serviço, certo? A Aline estava trabalhando na padaria por alguns motivos lá, a Aline precisou ser dispensada e a Aline agora está procurando um serviço, procurando um trabalho, um emprego. E o serviço, o que ele é? É uma ocupação. O serviço, ele nem sempre ele é algo remunerado, certo? É o que a maioria das pessoas procuram e precisam, todos nós precisamos de um serviço, de um trabalho remunerado, certo? Só que nem sempre um serviço é remunerado. Por exemplo, eu preciso, que nem lá na minha casa, desde que o cara trocou os azulejos da cozinha, ele fez um pequeno, como é que eu posso intitular isso? Pequeno não, foi um erro muito grande. Ele colocou fez o recorte, sabe onde você coloca o espelhinho da caixinha? Sim. Ele fez o recorte do tamanho do espelho e não do tamanho da caixinha. Então agora quando eu coloco o espelhinho, fica as rebarbas tá lá até hoje, eu não sei ainda exatamente o que eu vou fazer. Mas, por exemplo, quando eu for resolver isso, é um trabalho que eu vou ter, vocês concordam? Vou ter o trabalho de pensar, vou ter o trabalho de ir no... quando eu resolver o que eu vou fazer, eu vou precisar ir lá no depósito, vou ter que pegar meu dinheiro, vou ter que comprar um espelho maior, enfim, eu vou ter que resolver. Isso é um serviço, isso é um trabalho. Só que eu não vou ser pago por isso, porque é um trabalho que eu estou fazendo para mim mesmo, certo? Mas por que eu estou falando isso? Para que a gente entenda que serviço é tudo aquilo que nos... como é que posso dizer? Que nos traz uma ocupação, que nos traz que toma o nosso tempo de alguma forma. É um serviço. Por exemplo, estudar é um serviço, porque você está tendo o trabalho você está dedicando o seu tempo para estudar, você está tendo um serviço ali, você está é algo que está tomando o seu tempo, entende? Você não está sendo remunerado de forma financeira, mas você está sendo remunerado em conhecimento, entendeu? Que, diga-se de passagem, é melhor que tudo, sabe? O conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você. Sabe, um celular o cara pode vir pegar e roubar, mas o conhecimento que você tem, ninguém pode tirar de você. Então, por isso que quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu comecei a tomar gosto por estudar, cara, eu acho algo sensacional, sabe? Se eu pudesse ganhar para estudar, eu adoraria. Tem um amigo meu que ganha hoje para estudar. Ele tá fazendo mestrado numa universidade aí e o trabalho dele é estudar. Então ele lê, faz pesquisas, faz teses e ele é remunerado para isso, sabe? É muito louco. Mas hoje, o que a gente vai falar? Sobre o serviço cristão. Aí agora outra pergunta que eu tenho para falar, e aí a gente já vai correr para a leitura porque tem bastante coisa para a gente ler hoje. Agora, o que vocês entendem por serviço cristão? Servir a Deus. Tá, legal. O que é servir a Deus? Pegar a palavra
pregar a palavra, é um serviço cristão, legal. Se ocupar com as coisas de Deus. Oi? Se ocupar com as coisas de Deus. Poxa, acho que resume tudo, Nelsinho. É isso aí. Se ocupar com as coisas de Deus. Quando a gente estuda a palavra, quando a gente começa a ler os evangelhos, o livro de Atos, o livro de Romanos, a gente vê que quando Cristo fez toda a passagem que ele tinha aqui na Terra, ele teve muito trabalho, né, discipulando e ensinando os discípulos durante 3 anos. Ele teve muito trabalho, olha que interessante, serviço. Ele se ocupou muito curando pessoas, debatendo com os mestres nas sinagogas. E depois que ele morreu, ressuscitou e delegou algumas funções para os discípulos, aí os discípulos também começaram a trabalhar. Fazer o quê? Começaram a pregar o evangelho do reino, o evangelho do arrependimento. Começaram a fazer o quê? Começaram a batizar pessoas. E aí eles começaram o quê? A ajudar os pobres, porque Jesus pediu para fazer isso. Eles começaram a fazer uma série de coisas. Tanto é que eles começaram a fazer isso tanto, que teve um momento, eu acho que isso está lá no livro de Atos, que eles estavam fazendo mais serviços cristãos, que era cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, ajudar os necessitados, as pessoas que estavam doentes e coisas desse tipo, do que propriamente dito pregar a palavra ou evangelizar, que era o que Jesus tinha pedido para aqueles 12 fazerem. Aí o que eles fizeram? Eles falaram assim, eu não sei nem se isso aqui está na lição, tá? Mas o Espírito está trazendo isso aqui agora. Eles escolheram vários homens, acho que vocês já ouviram essa passagem. Eles escolheram vários homens, e era uma coisa muito importante aqui, eles falam assim, que eles eram cheios do Espírito Santo, homens cheios do Espírito Santo. Escolheram vários deles, para quê? Para fazer esses serviços. Falaram, você vai cuidar das viúvas, você vai lá na casa delas, vai saber o que elas estão necessitando, se precisa que troca a lâmpada lá, porque tem umas viúvas aí que já é veinha. Não tinha lâmpada lá, né, gente? Mas eu estou conjecturando. Então vocês vão precisar ver se precisa trocar a maçaneta da porta, o que precisa pintar o muro da veinha lá, o que precisa fazer? Vocês vão cuidar disso. Vocês vão cuidar dos órfãos. O que vocês vão fazer? Você vai tomar ele como se fosse o seu filho. Você vai cuidar dele, você vai levar ele para a escola, Então, ele delegou várias funções. E por que a gente pode chamar essas funções, esses serviços, esses trabalhos de serviços cristãos? Por quê? Porque foi Cristo quem mandou, sabe? Foi Cristo quem instruiu que nós fizéssemos isso. Só que sabe, um negócio que é muito interessante. O que diferencia... Gente, por que eu faço essas perguntas? Porque eu quero que vocês pensem, sabe? Quando a gente pensa e a gente chega numa conclusão, isso nunca mais sai da nossa cabeça, sabe? Quando a gente entende isso nunca mais sai da nossa cabeça. Então eu preciso que vocês pensem no seguinte. Qual que é a diferença de uma ação social, por exemplo, que a irmã Regina faz, por exemplo, que arrecada alimentos e dá para algumas famílias carentes, por uma ONG qualquer de pessoas que não se denominam cristãos? Não sou cristão, não tenho religião, sou ateu, mas eu gosto de ajudar as pessoas aí, porque, né? Eu gosto de ajudar. Qual que é a diferença entre o serviço cristão e um serviço... Vocês concordam que também é um trabalho social? Vocês concordam que também auxiliam pessoas? Concordam? Qual que é a diferença? Vocês conseguem ver uma diferença entre esse e o serviço cristão? Vocês acham que tem diferença? Pensa um pouquinho. Eu acho que o cristão, você vai dar um alimento cristão, ele recebe assim, sabe, com aquela alegria. Agora, já não cristão, ele recebe, como se fosse obrigação a gente estar dando aquilo pra ele. Eu acho que... Certo, entendi. Certo. Alguém mais tem alguma ideia se tem diferença e se tem, qual que é? Bom, vamos lá. Eu escrevi sobre isso ontem. Eu estava escrevendo algumas coisas ontem e estava escrevendo sobre ação social. E a diferença da ação social de uma pessoa que não se denomina cristã, mas ela gosta de ajudar as pessoas, e uma pessoa cristã está não é na intenção, mas é na motivação, que acho que é a mesma coisa. Mas assim, vou trazer um exemplo do meu ex-patrão, o Renato. Ele comentou que quando ele não era cristão, ele ajudava
uma instituição carente que tinha lá com um valor mensal. Ele ajudava. Mas olha que interessante, sabe qual que era a motivação dele? Ele fazia tanta coisa errada. Tipo assim, não é que ele fazia tanta coisa errada, mas assim, aquilo trazia um certo alívio, sabe? Tipo assim, eu ajudei, então na balança aqui eu fiz umas coisas erradas aqui, e aí eu tô fazendo, só que tava, então, vamos supor, imagina uma balança, tá? Tem umas coisas, muita coisa errada, então eu preciso fazer umas coisas certas para dar uma equilibrada aqui, sabe? Muitas pessoas, gente, e eu já ouvi isso de outras pessoas também, muitas pessoas que às vezes fazem uma ação social, vai pra África, faz alguma coisa, para tentar meio que dar uma compensada, sabe? Eu vou ver se eu lembro de mandar um vídeo para vocês um vídeo falando sobre graça. Eu acho que eu já até passei aqui na igreja uma vez. Mas tem um pessoal que hora que é? 10. Tá. Tem um pessoal que fez um vídeo que eu achei muito legal, que mostra que é como se fosse assim, teve um arrebatamento, não sei quem já viu esse vídeo, teve um arrebatamento, aí o pessoal foi parar lá no tribunal de Deus, né? E lá no tribunal de Deus, como é que era? Tinha uma balança. Aí nessa balança tinha uma parte vermelha, a vermelha acho que estava para a esquerda, vermelha e uma parte verde. Aí uma parte estava céu e uma parte estava inferno. Vermelho inferno e o verde céu. É só uma ilustração, tá? E aí o pessoal chegava lá, pá, e aí eles, quando subia aí tipo tinha um livro, cada um tinha um livro assim das coisas que tinha feito durante a sua vida. Eles chegaram e entregaram o livro, aí o cara que estava inspecionando as pessoas, né, falou, pode subir. Aí enquanto as pessoas subiam, ele ficava dando uma folheada lá, pá, beleza. A pessoa subia, aí fazia tipo, quase que foi pro céu, pum, aí inferno. Isso não é justo, o pessoal tudo reclamava, todo mundo tinha uma justificativa, não, isso não tá certo, não. Aí tem um até que argumenta mais ou menos assim, ó, é isso que eu quero, é nessa parte que eu quero chegar. Um que argumenta, mas não, eu sei que eu fiz umas coisas erradas, pô, mas eu ajudei os pobres lá, eu fui lá na África, eu fiz isso, fiz aquilo, como se ele pudesse, com essas boas ações, compensar aquilo que ele fez de ruim, sabe? Só que no serviço cristão, gente, e na concepção, no nosso entendimento cristão, nós não fazemos, por exemplo, então, só para resumir isso aqui, então eles faziam isso, era como se fosse uma moeda de troca para que eles fossem para o céu, sabe? Existem religiões, um dia a gente vai, eu creio que um dia a gente vai sentar só para falar sobre religiões, sobre algumas religiões no mundo, e qual que é a diferença delas para o cristianismo, mas tem uma religião que ela prega muito as boas obras, e fazem muitas boas obras, gente, muitas. Gente, sério, às vezes até mais que muitos cristãos, que muitas igrejas cristãs. Só que no ensino deles, esse fazer as boas obras é como se fosse uma moeda de troca. Tipo assim, você tem que fazer boas obras, porque dessa forma você vai ser salvo, você vai pro céu. Salvo pelas boas obras. Salvo pelas boas obras, entendeu? E não é isso que o ensino cristão nos ensina. Nós somos salvos pela graça, unicamente pela graça. Porque Cristo veio, se entregou por nós, pagou o preço pelos nossos pecados, e nós, pelo fato de aceitarmos esse sacrifício, entendermos que somos pecadores, eu aceito, Senhor, eu entendo que eu preciso do Senhor. Ponto, pimba, estou salvo, entende? É muito simples. Só que tem muitas pessoas e muitas religiões que ensinam dessa forma. Você precisa fazer para você conquistar a salvação. Não, eu só preciso crer. E um dia, se vocês quiserem, a gente estuda sobre essa questão de salvação. Não, na verdade, nós vamos estudar sobre essa questão de salvação e vocês vão ver que eu só preciso simplesmente crer. Lá em Romanos fala assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E tem um outro texto que fala que nós, todos aqueles que creem serão salvos. Então, eu preciso simplesmente crer que Cristo se sacrificou na cruz do Calvário pela minha vida, pela vida de cada um de nós aqui. Mas aí qual que é a diferença? A diferença desses dois serviços é que o serviço cristão, a motivação não é porque eu quero ser salvo. E não é só porque Cristo mandou. Mas é por gratidão, sabe? Porque
Cristo, ele coloca em nós, o apóstolo Paulo fala, acho que lá no primeiro capítulo de Filipenses, ele fala assim, ó, de forma que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, quando nós começamos a ler a palavra, quando o Espírito Santo começa a enxertar, sabe, essa palavra, ela começa a tomar conta do nosso espírito, e o nosso espírito começa a entender mesmo que, poxa, a gente era tão falho, e mesmo assim Deus nos amou, Deus fez isso por nós. Aí o nosso coração começa a ficar tão grato, que nós começamos, sabendo que Deus nos amou dessa forma, esse amor ele começa a ser externado, então nós começamos a amar as outras pessoas. Eu sempre, quando vejo um cara no semáforo, por exemplo, eu paro lá, enquanto o semáforo está fechado, eu estou orando por aquele cara, eu falo, Senhor, faz alguma coisa, me usa de alguma forma, sabe? Me dá recursos para conseguir tirar essas pessoas do semáforo, para que essas pessoas não, além de ter uma... de sair dessa vida de pedinte, de pedir esmola, que ela possa te encontrar, que ela possa receber salvação, que é o mais importante, entende? Então, a diferença, para resumir aqui, a gente começar a leitura, a diferença entre o serviço cristão e um serviço de outras pessoas que não se denominam cristão é simplesmente a nossa motivação. Nós não fazemos só porque é um mandamento. É um mandamento, sim, mas é mais por amor, sabe? Não estou cumprindo tabela aqui, sabe? Eu venho porque isso me motiva. Eu acho que até comentei com vocês aqui, esse tempo atrás, no evento que teve lá aqui no Morro da Quibom. Lembra aquele evento das crianças que o pessoal fez? Sua mãe até foi também com a amiga dela lá, com a cabeça de boneca. Gente, eu acho que eu comentei com vocês aqui, eu não estava muito afim de ir, sabe? Eu estava cansado, tinha tido uma semana muito... Era uma semana que eu estava fazendo várias horas extras, estava trabalhando tipo 12 horas por dia. Mas por mais que minha carne não queria ir, o meu espírito desejava ir, porque eu sabia que seria bom. E eu fui e voltei melhor do que fui, sabe? Então, quando a gente trabalha, quando a gente se envolve com os serviços cristãos, seja eles qual for, sabe? Acho que essa é a visão que nós temos que mudar. Ele é muito mais para o nosso benefício do que para o benefício de outras pessoas, sabe? Por mais que a gente ajude outras pessoas, por mais que outras pessoas são beneficiadas por aquilo que a gente faz, a gente é muito mais beneficiado, sabe? A gente dá amor e recebe amor, sabe? É muito bom, é muito bom. E aqui tem muitos textos bíblicos para como é que eu posso dizer? Para consolidar isso, sabe? Para afirmar isso, esse conceito pra gente. Então eu vou passar aqui pro Ageu e vou começar a ler aqui. E aí vocês vão lendo na sequência os textos aí, tá? Tem uns 20, 30 versículos pra gente ver sobre essa questão do serviço cristão. E, gente, quando eu estiver lendo aqui, se vocês quiserem comentar alguma coisa, por favor, tá? Só falar. Acho que eu dei uma introdução enorme aqui. Então vamos acompanhar aí. Bom, nas conversas anteriores, você viu que Deus quer que seus filhos sejam espiritualmente maduros e também como tornar-se maduros. Então, nós vimos nas outras conversas que é um desejo de Deus e Ele mostrou como que nós podemos alcançar essa maturidade. E é bem verdade que a maturidade espiritual precisa ser estimulada. Você precisa querer crescer e se esforçar para que esse crescimento aconteça. Gente, isso é interessante, essa questão do você precisa querer e se esforçar. Tem no primeiro capítulo de Josué, uma das instruções de Deus para Josué, quando Deus vai falar com ele para ele assumir o lugar de Moisés, foi: esforça-te. Josué, esforça-te, cara. Por que veio esse conselho de Deus, sabe? Esse incentivo de Deus? Porque, poxa, ele estava tomando o lugar de um cara que estava liderando mais de 2 milhões de pessoas. Imagina. Vocês acham que isso ia ser fácil? Vocês acham que ia ser tranquilo para ele? Imagina quantas pessoas por dia iria querer ir lá conversar com ele, sabe? E provavelmente ele ia estar cansado, querendo dormir,
provavelmente ele ia estar num dia que, sei lá, não estou muito bem, não quero conversar com ninguém. Poxa, mas Deus falou, Josué, você vai precisar se esforçar, cara. Para guiar esse povo, guiar essa galera, você vai precisar se esforçar. E mais que isso, você ter bom ânimo. E aí ele fala algumas coisas e depois fala, mas fica tranquilo, porque da mesma forma como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. E Deus falou isso para ele por quê? Porque ele estava com medo dessa tarefa, sabe? Então, como fala essa introdução aqui, nós precisamos primeiro que, além de querer, eu quero crescer espiritualmente. Então, quando eu entendo que eu quero crescer espiritualmente, a gente já conversou aqui desde o início do ano algumas coisas que nos fazem crescer espiritualmente. Então, sabendo o que me faz crescer espiritualmente, eu preciso fazer o quê? Me esforçar para fazer essas coisas. Vocês entendem? Porque a nossa carne mesmo, ela nunca vai querer isso. Ela vai querer sempre só estar jogando videogame, só estar só dormindo, só estar no WhatsApp, essas coisas. Porque isso é cômodo para a nossa carne. Agora a questão de você se esforçar para ler a Bíblia, se esforçar para orar, para tirar um tempo com Deus, sabe? Isso é difícil. Por quê? Porque é uma luta. É uma luta interior da nossa carne contra o nosso espírito. E ele continua aqui falando, ó. Isso acontecerá com a prática. Lê aí, 1 Timóteo 4, do 6 ao 7. Do 7 ao 8. Isso. Rejeite, porém, as fábulas traçadas de ovelha e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Da futura. É isso mesmo. Olha o que ele fala aqui, gente. O exercício físico, para pouco se aproveita. Não é que não serve para nada, serve sim, porque a gente consegue ter uma vida mais saudável, um corpo mais saudável, menos dor nas costas, esse tipo de coisa. Mas ele falou assim aqui, poxa, você se esforça, o mundo hoje em dia que prega que existe a chamada ditadura da beleza, sabe? Você tem que ser bonito, você tem que ser fortão, musculoso, o abdômen trincado, a mulher tem que ter um corpo escultural e tudo. E as pessoas ralam tanto, gente. Tem gente que sai do trabalho, vai pra faculdade, aí tem gente que depois da faculdade vai pra academia, ou acorda mais cedo, antes do trabalho vai lá na academia, rala, soa, ainda tira dinheiro do bolso, paga pra isso. Pra quê? Pra ter uma coisa que para pouco se aproveita, segundo a palavra. Sabe? É bom? É, mas para pouco se aproveita. Agora, o que é proveitoso? Ele fala a piedade. Então, exercita-te na piedade. E ele continua falando aqui, ó. Assim como o exercício físico leva a boa forma física, o exercício espiritual leva o amadurecimento espiritual. Faz parte desse exercício o serviço cristão. Para que a sua maturidade espiritual aconteça, é necessário que você passe por uma variedade de atividades espirituais, como estudo da palavra, oração, louvor, a adoração, o serviço cristão, acho que aqui, e outras, não é C não, e outras. O crente cresce também através dos serviços. Eu lembro que teve um ano, eu acho que ia estar até aqui, Tiago. Não é esse texto não, mas é em Tiago também. Teve um ano que eu estava numa EBD aqui, isso faz muito tempo, gente, eu acho que deve fazer uns 8 anos atrás. Estava numa EBD aqui em cima, o pastor Luciano estava ministrando algumas coisas, eu vou ser bem sincero, não lembro o que era o tema daquele dia, mas teve uma coisa que me chamou muita atenção. Foi quando ele leu um texto de Tiago. Alguém está com a Bíblia aí? Presta a sua Bíblia aí, Aline. Ele leu um texto de Tiago, eu acho que é 2 também. É que aqui está o 2,14. Mas eu acho que é o 2,15, deixa eu ver. Quer ver, ó? Ele tem uma parte que ele fala de Abraão. Quer ver? Achei. É 22. É o versículo, é o capítulo 2 também, não precisa abrir não, eu vou ler aqui.
Tiago 2, mas é o versículo 22, eu vou ler do 21. Ele fala assim, ó: porventura o nosso pai Abraão foi justificado pelas obras, quando ofereceu o seu filho sobre o altar. Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque, é uma pergunta, né? Ele foi justificado pelas obras quando ofereceu o seu filho Isaque no altar? Tá fazendo uma pergunta. Aí a resposta é: bem vês que a fé cooperou com as obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Olha que interessante isso. Gente, eu lembro que naquele dia, naquela escola dominical, eu não escutei mais nada que o pastor estava falando. Porque isso me veio, sabe, de encontro. Eu falei, cara, olha que interessante. Às vezes eu acho que eu preciso ter muita fé para pregar para uma pessoa. Às vezes eu acho que eu tenho que ter muita fé para sair para evangelizar. Às vezes eu acho que tenho que ter muita fé, muita fé mesmo, para, sei lá, arrecadar alguma coisa e levar para uma pessoa que está com necessidade. Mas não. Isso aqui me mostrou que é o contrário. Ele diz que as obras, a fé, ele fala que a fé cooperou com as obras, mas pelas obras a fé foi aperfeiçoada. O que quer dizer ser aperfeiçoado? Cresceu. Ou seja, o que eu entendo com isso aqui? Poxa, quando a igreja ela nos lança um convite, vamos fazer tal coisa. Poxa, e às vezes você acha que você não tem capacidade para aquilo, ou você não tem nem vontade de fazer aquilo, sabe? Só que olha que interessante, se você se dispor, se você se esforçar e ir fazer aquilo, aí eu vou, seja o que Deus quiser. Eu tenho vergonha, eu não gosto de falar, não gosto de me expor, mas eu vou. Gente, através dessas atitudes, através desses serviços cristãos que nós fazemos, a fé cresce em nós. A fé é aperfeiçoada em nós. E me pergunta como? Não sei. É o que diz a palavra. Que através das obras, a fé é aperfeiçoada. É muito louco isso, né? Então, através do serviço cristão, a gente cresce. Então, o serviço cristão, ele é algo que ele termina aqui, né? O crente cresce também através dos serviços, através das obras. Vamos lá. Criados para servir. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, que está em Efésios 2:10. Não precisa ler não, que é o que eu li, é o que eu acabei de ler aqui. Tiago escreveu: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem, faltou fé aqui, que tem fé, mas não tiver obras? Deus trouxe você ao mundo para servir. E a vocação é o chamado para o serviço. Isso significa que você é vocacionado, chamado por Deus para exercer um tipo específico de serviço. André Bieler afirma: em criando o homem, Deus o chama a trabalhar. Não é, porém, cada um chamado para o mesmo trabalho. E pois preciso que cada ser execute a obra que Deus lhe dá, para que com ela se entusiasme nela e se satisfaça. Existe um lema do trabalho evangélico que diz: salvos para servir. Olha que interessante. Acho que isso aqui resume um pouco do que eu falei lá atrás. Não servimos para ser salvos, somos salvos por isso que nós servimos. Entendeu? O contraste é bem diferente. Por mais que o fim é o mesmo, ajudar pessoas, não fazemos para ser salvos, fazemos porque nós somos salvos. Essa é a diferença. Deus não nos chamou para a ociosidade. Todo mundo sabe o que é ociosidade? Quem não sabe? Ser ocioso é uma pessoa que fica... O que é um tempo ocioso? É um tempo que eu não tenho nada para fazer. Sabe? Tipo assim, eu tô com um tempo ocioso aqui. Ou seja, eu tô sem fazer nada. Então Deus não nos chamou para a ociosidade. Ou seja, Deus não nos chamou para não fazer nada. Deus nos chamou para fazer algo. Chamou-os para servir a Ele, a sua igreja e ao próximo. Olha que interessante. Olha que interessante. Tem uma sequência aqui, ó. Primeiro, servir a Ele. Em segundo lugar, a igreja. E em terceiro lugar, ao próximo. Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 10:45. Tá aí? Ah, perdão, gente. Marcos? É Marcos.
Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Filho do Homem, o próprio Jesus Cristo, não veio para servir. Gente, eu estou meditando já umas 3 semanas numa música. Eu vou até... Um dia eu vou tirar para compartilhar ela com vocês. Que ela fala assim, ó: como eu posso pedir coroas de um rei que da sua glória se desfez? Sabe, porque às vezes a gente nas nossas orações pede tantas coisas. Poxa Deus, eu quero ser o melhor, eu quero ser o chefe lá no meu trabalho, eu quero ser o líder lá na igreja, eu quero ser no seu... Como é que eu posso pedir coroas para um Deus que se despiu de toda a sua glória? Como é que eu posso... Aí, ó, essa é a parte mais top dessa música que eu acho, que ele fala assim: como é que eu posso pedir riquezas por alguém que tudo que ele quis foi me amar? Sabe? Tudo que ele quis foi me amar. Jesus, ele não veio para ser servido, gente. Jesus, ele veio para nos servir, para nos... Nossa, desculpa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Jesus veio para nos servir. Jesus veio para nos trazer salvação, gente. Porque nós não conseguiríamos, nós não temos capacidade, não teríamos capacidade de conquistar isso. E Jesus veio para trazer isso pra gente. Isso é muito maravilhoso. E ele continua. Eu parei onde? Marcos, né? E tem outra aí, João. É João? É depois de Marcos 10:45 aí. João 5:17. Pode ler, Aline. Tá aí? Deixa eu ver. Na outra. É Atos, não? Não, deixa eu ver, vira aqui. Ixi, eu acho que eu não coloquei, gente. Eu pulei, desculpa. Pulei. Achei o... Gustavo, por favor. É João 5:17. Que esses textos aqui, tudo está mostrando que Deus veio para nos... para servir a nós. Mas Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Trabalho, eu sirvo. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E o próximo, lê aí, Aline, é o... Ah, não, peraí, deixa eu continuar aqui, ó. Deixando-lhe um exemplo do serviço cristão a ser seguido. Os cristãos primitivos seguiram esses exemplos de Jesus. Aí isso aí está em Atos 2, do 41 até o 47. Lê aí. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham Tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Olha que louco. Deus acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. E a igreja começou a crescer, tudo isso por quê? Porque eles seguiram o exemplo de Cristo. Seguiram o exemplo e seguiram os mandamentos, que era: vão, preguem o arrependimento, preguem o meu reino e sirvam essas pessoas. E eles começaram a servir e Atos 2 é um relato do que esse serviço fez com a igreja no primeiro século. Aí agora o que a gente vai ver? Alguns exemplos de Deus, de Jesus, do Mestre. Que é o que? Servir é um ato de obediência. Porque vós, irmãos, fosse chamados à liberdade. Porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne,
Sedes antes servos uns dos outros pelo amor, que está em Gálatas 5,13, que é o que eu acabei de ler. Aí ele continua falando assim, ó, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que ouviram o chamado de Deus para o serviço. Dentre eles temos Noé, Gênesis 6, do 13 e 14. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipés, dividida em compartimentos e revista de piche, por dentro e por fora. Gente, quem aqui sabe quantos anos demorou para construir a arca? 15 anos? Mais. 400? Menos. Hã? Foi 100? Mais de 100, menos de 200. Eu posso estar errado, tá? Mas eu acho que foi 120 anos. Eu acho que vocês lembram, né? Naquela época as pessoas viviam 900 anos e olha que, meu, que louco. Naquela época não tinha nem mar, não tinha nem rio lá perto. E os outros passavam e zombavam dele, mas por obediência. Porque Deus chegou e conversou com ele e falou, Noé, é o seguinte. Aí tudo que o Nelson acabou de ler, e por obediência, ele falou com a família dele, convenceu os filhos dele, ó, Deus falou comigo e falou pra gente construir uma arca. E, eles passou 120 anos por obediência e construiu essa arca. E por que ele obedeceu, gente? Eu não sei se vocês sabem disso, tá? Mas pelo fato dele ter obedecido, nós estamos aqui hoje. Sabe por quê? Porque fora a família dele, todo mundo morreu. E se ele não tivesse obedecido? E aí? Aí o dilúvio ia vir, extinção. Extinção dos seres humanos. Então, por mais que todos os seres humanos vieram de Adão e Eva, houve um tempo que Deus eliminou todo mundo. Aí a humanidade continuou através da família de Noé, que simplesmente obedeceu, cara. Obedeceu. Mesmo sendo chamado de louco, mesmo os outros zombando da cara dele, obedeceu. Mesmo às vezes brigando com os filhos, enfim, obedeceu. Outro exemplo, Abraão. Lê aí, Maria. Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão, um cara rico. Rico, tinha muita... A família do cara tinha muita grana. E ele simplesmente abandonou tudo. Pegou aquilo que era parte dele e saiu. Saiu da casa do pai. Tinha todas as regalias. Por quê? Obediência também. Outro exemplo, Moisés, Êxodo 3, 4. O Senhor viu que ele se aproximava para o observar. E então, Diminui um pouco. no meio Só um pouquinho. da farsa, Deus o chamou. Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. É isso aí. Eis-me aqui, obedecendo também. Outro exemplo, exemplos que nós gostamos muito de ouvir da vida dele, Davi. Atos 13, 22. Depois de irritar Saulo, levantou-lhe Davi como rei, sobre que testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Isso aí. Paulo, Gálatas 1, 15, 17. Gálatas 1, será que eu não coloquei? Do 15 a 17. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoal algum. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. E o outro, aí o Gustavo lê, é Atos 9. Esse eu coloquei? Deixa eu ver se eu coloquei. Do 4 ao 15. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que fazer. Os homens que viajavam... Peraí, alguém lhe dirá o quê? Fazer. O que fazer. Você vai se ocupar, você vai ter um serviço. Estamos falando de serviço, então, vai na cidade que alguém vai te falar o que você tem que fazer.
Continue, né? Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias eles esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou uma visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vai à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunta por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impôs-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Gente, que é maior demonstração de graça do que essa? O próprio Ananias, que era um cara piedoso, que era um cara que era servo do Senhor, ele contesta com Deus. Deus, eu tenho ouvido falar desse cara aí. Esse cara aí, ó, sabe os seus santos lá de Jerusalém? Ele tá perseguindo. Sabe Estevão? Ele ajudou a matar Estevão, ele estava do lado de Estevão, não fez nada, Senhor. A resposta de Deus é: vai. Para mim, não estou falando para você, para mim, ele é um instrumento. Para mim é um vaso escolhido. Então olha que manifestação de graça maravilhosa. Por mais que o cara tinha feito grandes males à própria igreja do Senhor, que ele tanto amou, que ele deu seu filho por ela, ainda assim, esse cara que fez tantos maus, Deus falou: para mim ele é um vaso escolhido. Não interessa como você enxerga. Não interessa como nós enxergamos nosso chefe no trabalho. Não interessa quando a gente enxerga aquele moleque na escola que só zoa todo mundo, que fica atacando papelzinho, que briga. Não interessa, gente. Como você enxerga essas pessoas, não interessa como eu enxergo essas pessoas. Deus entregou o seu filho por eles também. Isso é muito louco de se pensar. E quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a amar as pessoas. Por mais que muitas vezes nos irritam, por mais que muitas vezes nos deixam com raiva mesmo. Mas a gente precisa aprender a enxergar essas pessoas com os olhos de Cristo. Não com os nossos olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Segurei. E temos, aqui continua e fala que nós temos muitos outros exemplos, né? Todos esses obedeceram e foram abençoados no trabalho que fizeram. A galeria dos heróis da fé registra o nome desses homens e mulheres que pela fé obedeceram ao chamado de Deus. Por que pela fé, gente? No início ele deixa bem claro aqui que pela fé obedeceram. Por que pela fé? No início de Hebreus 11, ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas a prova daquilo que nós não vemos. Então, por mais que Deus deu uma instrução, eles não enxergavam isso ainda, mas obedeceram. Por mais que não era visível, a vitória não era visível, a cura não era visível, nada disso era visível, mas por fé, por crer na palavra de Deus, eles obedeceram. Então, pela fé eles obedeceram. Isso é muito interessante. Jesus, com toda certeza, o maior exemplo de obediência vocacional. Você, se não obedecer ao chamado para o serviço, é isso mesmo? Você, se não obedecer ao chamado para o serviço, bênçãos virão certamente. Quem porém... Está estranho isso aqui. Quem, porém, suficiente para essas coisas? Acho que eu esqueci alguma coisa aqui. Lê aí, 2 Coríntios. Tá aí? 2 Coríntios. Isso, lê. Para estes somos cheios de morte. Para aqueles, fragrância de vida. Mas quem capacitado para tanto? Tá. A nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios 3, 5. Não que possamos reivindicar qualquer
qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Viu? Não que a gente possa reivindicar qualquer coisa. Deus, eu quero o poder de curar as pessoas, eu quero isso. Não. A capacidade vem de Deus. Se Ele entende que você está apto para fazer tal coisa, Ele vai te capacitar. Senão, não. Senão Ele vai te capacitar para uma outra coisa. Entende? Servir é uma forma de adoração. Isso aqui também é um exemplo de Cristo. Aí esse aqui é Romanos 12:1. Acho que está aí, mas eu já vou ler aqui, tá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Olha que interessante. Quando ele fala de sacrifício vivo, é de se sacrificar nessa vida. Tem um texto que o salmista fala assim, podem te adorar, Senhor, aqueles que descem a cova? Não, porque depois que você desceu para a cova, cara, depois que a gente morrer, não tem mais o que fazer. Então, tudo que a gente puder fazer para o Senhor, tudo que a gente puder, todos os tipos de trabalho que a gente puder executar para o Senhor, a gente tem que fazer em vida. E ele fala que isso é necessário que seja um sacrifício vivo. E ele fala assim, que esse é o vosso culto, ou seja, é a forma como você adora a Deus de forma inteligente, racional. Nesse texto, algumas versões da Bíblia usam a expressão culto espiritual, em vez de culto racional. Aqui Paulo tem em mente o serviço religioso do Antigo Testamento, prestado pelo povo de Israel, quando oferecia a Deus animais sacrificados como expressão de adoração. Na verdade, esse não era um serviço espiritual, era um ato mecânico e simbólico, não constituindo a verdadeira essência da adoração. No Novo Testamento, o último sacrifício de sangue foi realizado pela pessoa de Jesus Cristo. Paulo, então... Peraí, deixa eu só dar um adendo nesse ponto aqui. Eu vou ler novamente e vou fazer um comentário. Ó. Na verdade, esse serviço espiritual aqui que Paulo estava falando era um ato mecânico e simbólico, que não constituía a verdadeira essência da adoração. No Novo Testamento, o último sacrifício de sangue foi realizado pela pessoa de Jesus Cristo. Olha que interessante. Quando vocês começarem a estudar mais sobre o Antigo Testamento, vocês vão estudar sobre essa questão do holocausto, sobre a questão dos sacrifícios que eram feitos, a expiação de sangue, essas coisas. Tudo isso, tem um texto que fala que isso era para cobrir o pecado. Então era como se o sacrifício de sangue cobrisse o pecado para que Deus não enxergasse ele. Aí aqui ele fala que no Novo Testamento, quando Cristo veio, que ele veio para cumprir a lei, foi o último sacrifício. Último. Mas nenhum outro é preciso ser feito. Gente, religiões como Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Macumba, usam rituais de sangue, usam sacrifícios de animais, falam para as pessoas que dessa forma Deus vai ouvir, dessa forma... Não, está errado. Não, o último sacrifício foi feito por Cristo. Tem pessoas de algumas religiões que pagam promessas, sabe? Deus, se o Senhor fizer isso, eu não vou cortar meu cabelo por X anos. Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou subir a igreja catedral lá